deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a tribulação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu Todavía me alegraré.
Graças e paz, irmãos, que Deus possa estar abençoando a todos vocês neste dia que o Senhor nos fez para que possamos nos alegrar nele sempre. Uma breve meditação na carta de 1 João, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Mas antes vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado pela vida dos irmãos, que o Senhor possa estar nesse momento abençoando-os, sendo com eles, agraciando, Pai, com a sua paz e com a sua esperança no coração de cada um. Que essa meditação possa ser edificante para nossas vidas. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos por essa palavra. Amém. Diz assim o capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Lemos. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois, quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo, e este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Amém. É muito importante a gente compreender, entender o apóstolo João a descrever esse amor do Pai e também a maneira que ele escreveu para aquela igreja que ficava em Éfeso. Provavelmente essa carta foi dirigida a uma igreja que ficava em Éfeso, e ele se preocupava muito com aquela igreja, com aquela localidade, com aqueles irmãos, ao ponto dele escrever e falar para que os irmãos tenham cuidado com as coisas do mundo que o mundo oferece, mas sim para sempre manter sempre saudável com as coisas pertinentes ao que Cristo nos deixou para que possamos fazer. E João sabia muito bem, porque para ele era importante guardar esses mandamentos do Senhor e rejeitar todas as coisas que o mundo pode e poderia oferecer para ele, como para nós tem nos oferecido muitas coisas. E também vai a nossos desejos, as nossas vontades, também acaba acarretando mais ações para nossas vidas. E vemos esse cuidado que o apóstolo João tinha a escrever para aquela igreja, porque sabemos que o mundo, o contexto que aquelas pessoas viviam, aquele mundo helênico, grego, onde que as pessoas adoravam a vários deuses, cultuavam vários deuses e ofereciam seu corpo como sacrifício àqueles deuses, tinham prazer também em festas, em muitas coisas que não agradavam a Deus. Viam principalmente algumas festas gregas, onde que eram esbanjados muitos vinhos, questões até na área sexual que o apóstolo Paulo combateu em Coríntios, e como o próprio apóstolo João estava combatendo aqui também de heresias que estavam surgindo, os anticristos que estavam surgindo. Ele falou para que a gente não venhamos a ter prazer neste mundo, mas sim a ter prazer em Deus. O apóstolo João aprendeu muito bem, nos ensinou muito bem isso. Aquele mesmo apóstolo que, ao chegar naquela cidade samaritana, falou: Senhor, se quiser a gente ore para cair fogo no céu. Mas Deus falou: não é dessa forma, João. Ele aprendeu realmente como é viver o amor de Cristo no seu dia a dia. Então, quando ele escreve isso, ele fala que não amem este mundo. Não amem. Ele fala não, porque este mundo ele não nos oferece nada que agrada a Deus. Este mundo caído, este mundo se encontra perdido, esse mundo que é regido pelo príncipe desse século, que, como o apóstolo Paulo falou, cegou o entendimento de muitos. Este mundo que nos oferece cada dia mais coisas para nos tirar da presença de Deus. E vemos isso olhando para as pessoas que não têm a Deus no coração, que não amam a Deus, que não guardam os seus mandamentos. Vemos que são pessoas vazias, frias, pessoas que não têm amor. E o apóstolo, como uma ação prática para as nossas vidas, ele diz: pois quando ama o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Ele afirma. Então, quando a gente ama mais as coisas do mundo, o amor de Deus não se encontra em nossos corações. Então, vemos aqui como algo prático em nossas vidas. Se eu amo mais as coisas que o mundo tem a me oferecer, eu não amo o Pai. E nem esse amor do Pai estar em mim. Então é importante, cada dia
que passa cada dia mais e mais a gente aprender que devemos sempre mais amar a Deus sobre todas as coisas. Que esse mundo, ele não tem nada a nos oferecer. E ele fala que ele pode nos oferecer são coisas fúteis para as nossas vidas. Mas o que realmente Cristo tem a nos oferecer é vida. E vida abundante com Ele. E se a gente deixar de querer esta vida, desejar mais e mais as coisas deste mundo, vemos que não somos filhos dele e nem tampouco somos aqueles que ele nos escolheu. Então demonstra que nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, como filhos dele obedientes, devemos sempre fugir das coisas mundanas. Porque quando ele fala deste mundo, ele também fala desse sistema mundano que nos rodeia, que nos permeia, que sempre a todo momento nos oferecendo muitas coisas. E ele fala para aquelas pessoas lá naquela igreja em Éfeso, como fala para nós hoje: não se deixe ser enganados pelas coisas que o mundo lhe oferece. Porque se vocês forem enganados pelas coisas que o mundo lhe oferece e desejarem e começarem a usufruir dessas coisas, o amor do Pai não estará em vocês. Ele fala porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e orgulho de nossas realizações e bens. Realmente, o mundo oferece apenas esse desejo intenso por esse prazer físico de conquista, de desejar algo. Que muitas pessoas se tornam perdidas no meio do caminho, por querer só realizações e se esquecer de Deus. Mas agora pegamos para a nossa vida, para a igreja que fazemos parte de Cristo Jesus, para nós que somos seus servos. Às vezes colocamos tantas realizações em nossas vidas, fazemos tantos planos, esquecemos do Senhor. Esquecemos que devemos amá-lo, esquecemos que o nosso plano tem que estar sobre a vontade de Deus. Mas lutamos dia após dia em realizações que às vezes são realizações fúteis, realizações vazias. Não que nós não podemos ter o desejo de buscar tais realizações, mas que essas realizações não interfiram minha vida diária com Cristo. A minha vida diária com Cristo, ela tem que ser contínua, algo contínuo, o andar contínuo com Cristo. Então, quando eu olho para o mundo e tento buscar essas realizações mundanas que podem interferir o meu relacionamento com Cristo, com a igreja, com meus irmãos, tem algo errado. Então eu devo parar e recomeçar novamente a caminhada. Então, isso demonstra os nossos desejos físicos. É o que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 6, que a gente fica muito preocupado com as coisas, com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos nos vestir, mas esquecemos que o nosso Pai Celestial, Ele nos oferece, Ele nos dá tudo o que precisamos para viver. Tudo, sim, tudo. E tem um outro ponto que ele coloca, a cobiça que é de nós, que é do homem, de cobiçar, de desejar intensamente algo que não vai lhe trazer proveito, não vai trazer realizações corretas, porque buscamos muitas realizações erradas, mas quando buscamos as realizações corretas, que é mediante a vontade de Deus, isso é bom para a nossa vida. E ele fala que todos esses desejos, essas realizações que o homem busca, que o mundo oferece para eles, não provém de Deus, não provém do Pai, mas o próprio mundo que vem essas coisas, o próprio mundo oferece essas coisas para nós. E acabamos sendo seduzidos por o que o mundo tem a nos oferecer. Cada um de nós temos as nossas realizações, fazemos planos, queremos conquistar. Mas tudo isso, a partir de hoje, desse momento, a partir dessa palavra, isso deve vir de encontro ao que Deus quer para as nossas vidas. Às vezes desejamos, às vezes fazemos planos, esquecemos de dizer para o Senhor se isso é correto, se essa realização vai fazer bem para a minha vida, porque às vezes pode me afastar mais e mais dos caminhos de Deus e podem provar que o amor de Deus ele não está em mim. Quando eu busco realizações que não estão na vontade de Deus,
Logo, o amor de Deus não está em mim, não está em nós. E este mundo passa. Ele fala que realmente buscamos coisas do mundo, e às vezes quando buscamos o amor de Deus não está em nós, porque o mundo oferece muitas coisas para que o homem venha a realizar isso. E ele fala que isso não provém de Deus, mas sim do mundo. E ele fala que o mundo ele passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Sim, realmente, tudo que está no mundo, ele vai passar, ele é passageiro. Também todas as pessoas que também tanto desejam as coisas que estão no mundo também vão ser passageiras. Devemos entender em nossas vidas que este mundo ele não tem nada a nos oferecer, apenas dor, tristeza, lástimas. Vemos isso lá em Adão. Quando Adão pecou, sofremos porque ele foi nosso representante. Somos pecadores por causa de Adão. E a partir disso mudou a característica do homem neste mundo. Ele precisaria trabalhar para comer, a mulher sentiria dores de parto e tanto outras coisas quando o pecado entrou no mundo. Então, quando o pecado entrou no mundo, corrompeu esse mundo e esse sistema mundano que nos permeia. Não a criação de Deus, o mundo como criação de Deus, ele é perfeito. Mas o sistema mundano que o apóstolo João estava querendo dizer, esse sistema mundano que envolve e corrompe as pessoas, o pecado, isto sim, ele não provém de Deus, mas todas as pessoas que envolvidas por esse sistema mundano, que se deixa levar por esse sistema mundano, eles também vão passar junto com esse sistema, junto com este mundo. Então, para nós que devemos amar a Cristo, guardar os seus mandamentos, é entender que tudo isso que o mundo tem a me oferecer, isso faz mal para a minha vida. É um alimento que não vai me cair bem. Então eu preciso me alimentar de aquilo que vai me nutrir, que vai me fazer bem para o meu organismo. E para nossas vidas, principalmente a palavra de Deus. Porque o mundo nos oferece coisas físicas para nós, mas Cristo nos oferece coisas espirituais que é muito mais excelente. Mas mesmo assim nós devemos preservar esse corpo para a honra e glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nos guardar desse sistema mundano, ser separados deles, fugir, não nos entregar, mas fugir de todos esses sistemas que tentam nos envolver, mas sim nos achegar sempre mais a Deus, nos esconder nele, sendo protegido nele. E a sua palavra, que nos sustenta, que nos dá força, ela nos mostra como devemos agir perante esse sistema mundano. Lembramos o que Paulo, quando escreve aos Gálatas, lá no capítulo 5, do fruto do Espírito e fruto da carne. A carne, ela milita contra o Espírito. Então devemos lutar dia após dia, principalmente sabendo que Cristo está conosco para ser contra os desejos que a carne tem para nos oferecer, mas sim aflorar em nossos corações e nossas vidas os desejos espirituais, que só encontramos esse desejo, só conseguimos aflorar ele cada dia mais e nos alimentar é através da palavra de Deus. E como ele fala que isso tudo passa, e ele fala, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Sim, para nós que amamos a Deus e desejamos sempre agradá-lo como Cristo agradou na sua vida aqui terrena, até a sua morte, a sua ressurreição. Ele agradou o Pai. Ele demonstrou que nós devemos agradar o Pai também como filho que Ele nos escolheu amar. Então, desta maneira, possamos sempre agradar a Deus dia após dia em nossas vidas e não aborrecê-lo os desejos intensos que este mundo tem a nos oferecer e se esquecer de Deus e nos apegar a este mundo, mas ao contrário, esquecer deste mundo e amar a Deus sobre tudo. Antes disso, vou ler o que Paulo fala em relação a isso. Lá em Gálatas, ele também fala em relação a isso, as atitudes que ele tinha antes.
como ele no capítulo 5 de Gálatas ele falou sobre a questão do fruto do Espírito e o fruto da carne, que um milita do outro, ele também fala algo muito importante. No capítulo 2, deixa eu pegar aqui. Achei aqui, vamos lá. É Gálatas capítulo 2. No capítulo, vou começar do capítulo 17, que ele fala da questão da justificação, de como ele foi justificado. Se, porém, procuramos ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo então merecido do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, e não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Sim, e Paulo ele fala muito bem. Agora, não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele morreu para este mundo, mas sim vive para Cristo Jesus na sua justificação. E como nós fomos justificados em Cristo Jesus, não vivemos mais para este mundo, mas vivemos para agradar a Deus e vivemos para a sua glória. Era o que o apóstolo João quis dizer. Agora, irmãos, vocês que estão nessa igreja em Éfeso, estão sendo muito atacados pelas falsas doutrinas que estão surgindo. Ele fala isso para nós hoje que vivemos aqui. Este mundo surge com muitas outras coisas para nos tirar da presença de Deus, para nos desvirtuar. Como o apóstolo João escreveu para aquela igreja, e com a palavra de Deus, ela sempre viva e eficaz, ela continua a nos dizer, para a igreja, hoje, não viva mais como vocês viviam antes, mas agora que vocês foram justificados, como o apóstolo Paulo falou aos Gálatas, ele próprio diz que não vivia mais para ele, mas vivia somente para Cristo Jesus, que o mundo morreu para ele, e agora ele vive para Cristo. Isso que devemos viver e fazer diariamente. Viver para Cristo, rejeitar as coisas do mundo, assim vamos estar agradando ao nosso Senhor, ao nosso Pai, ao nosso Deus. Então, vai ser uma luta constante, fugir, que o mundo tem muitas coisas a nos oferecer, mas o que basta de nós fugirmos dessas oferendas que o mundo tem a nos dar e nos banquetear com Cristo, com a sua palavra e nos deleitar através da sua palavra. O salmista várias vezes declarou que a palavra, ele se deleitava pela palavra de Deus, que ele amava, ao ponto dele dizer que guardou a palavra no coração dele para não pecar contra Deus. Então devemos guardar essa palavra dia após dia, porque quando guardamos esta palavra em nossas vidas, em nossos corações, o que o mundo vai nos oferecer, nós sempre vamos nos indagar, fazer umas perguntas. Será que isso vale a pena? Será que isso vai agradar a Deus? Então nos recorremos a Deus, oramos a Ele e nos responde através da sua palavra o que devemos fazer e agir perante as coisas que o mundo tem a nos oferecer. Então, irmãos, que o Senhor possa estar abençoando vocês com essa palavra, rejeitando as coisas do mundo, mas que possamos viver neste momento para sempre agradar a Deus. Oramos. Santo Deus, obrigado, Pai, por este dia, mais uma vez, por essa palavra. Possamos rejeitar as coisas que o mundo tem a nos oferecer e amar a Ti sobre todas as coisas e morrer dia após dia para este mundo, para que possamos ser encontrados naquele dia santo e irrepreensível, sabendo que o Senhor nos tem justificado como o Senhor nos justificou. Obrigado, Deus. Assim como queremos viver para Te agradar sempre, porque o apóstolo João disse, aqueles que agradam a Deus e vivem para sempre. E já vivemos contigo para sempre. Obrigado mais uma vez. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor possa abençoar os irmãos. Tenha uma boa noite.